dar boas-vindas aos senhores, familiares, colegas do Instituto, ilustres autoridades, juízes, colegas advogados. Eu estava esperando exatamente Paulo Lins e Técio Lima, mas Técio ainda está a caminho. É para mim uma subida alegria e honra ser o presidente do Instituto dos Advogados, exatamente na celebração do centenário de Evandro Cedo, um criminalista, e vendo o assentimento de dois excepcionais colegas, como René Ariantotti e Jair Leonardo Lopes, se deslocam de suas respectivas cidades para serem os oradores da manhã de hoje, pessoas que estão vinculadas como eram a Evandro Lins e Silva. Para mim, é um prazer tê-los aqui, a doutora René e a doutora Jair Leonardo Lopes, para essa saudação ao nosso prezadíssimo doutor Evandro Lins e Silva, que era membro do Conselho Superior desse Instituto durante muitos anos, tendo colaborado com inúmeros pareceres na matéria penal. Hoje mesmo, na nossa reunião da Comissão de Direito Penal, revemos um dos pareceres de Evandro relacionados à responsabilidade penal, que ainda se busca diminuir para uma idade inferior a 18 anos. Doutor René Mazzilli, seja na nossa casa. De modo que eu gostaria de chamar para a mesa, representando a família, inicialmente o Tiago Lins e Silva, nosso colega Tiago. Fará a resposta à pedido da família, à saudação que será feita. O doutor René Dotti, por gentileza, queira vir à mesa. Nosso consórcio, assim como o doutor Jair Leonardo Lopes. Presidente, procedo a leitura personalidades presentes e destaco primeiramente os familiares do homenageado. Para Ana Tereza Lins e Silva, filha do homenageado. A filha Patrícia justificou a sua ausência. Dr. Carlos Eduardo Lins e Silva, também filho do homenageado. Cristiano Lins e Silva, filho do homenageado. Dr. Jair Lins e Silva, neto do homenageado. Dr. Tiago Lins e Silva, também neto do homenageado. Dr. Ranieri Mazzilli, neto do homenageado. Dr. Paulo Lins e Silva, sobrinho e presidente da Associação Internacional dos Advogados. Doutora Karina Lins e Silva, sobrinha do homenageado. Doutora Deia Maria Lins e Silva, também sobrinha do homenageado. Desembargador Raul Celso Lins e Silva, sobrinho do homenageado. Presente também, senhor presidente, doutor Marcelo Cerqueira, ex-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Desembargador Moinhos Pinheiro. Doutor Carlos Henrique de Carvalho Frois, ex-presidente do Instituto. Senador Bernardo Cabral, também membro do Instituto. Doutor, o juiz João Batista Damasceno, da 7ª Vara Civil e integra a Associação de Juízes para a Democracia. Doutor Cândido de Oliveira Bisneto, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro. Doutor Francisco Amaral, presidente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Dr. Augusto Adoc Lobo, diretor institucional da ACAT, neste momento representando o seu presidente. Justificou a ausência a ex-presidente Maria Adélia. Ontem, na Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília, participei de uma cerimônia totalmente cívica, em que os
O Conselho Federal da Ordem fez a defesa das prerrogativas do Conselho Nacional de Justiça, estimando que no dia de hoje o Supremo Tribunal Federal decida que o Conselho Nacional de Justiça tenha, concorrentemente com as corregedorias estaduais e da Justiça Federal, competência para processar e julgar o juiz. Foi uma cerimônia formidável. E Evandro foi citado em algumas passagens como o advogado do século, como um homem que sempre brigou pela ética, pelos maiores valores do Estado brasileiro. Tendo ele passado, agora por um muito curto período de tempo, no Supremo Tribunal Federal, de onde foi violentamente retirado por um ato da ditadura militar. Voltando aqui ao nosso convívio e a todos nós, advogados criminais, ensinando toda a sua enfim, ciência, toda a sua experiência. Eu me lembro uma vez, no tribunal, uma das câmaras do Tribunal de Justiça aqui, e dizia para mim, no caso nós éramos advogados de parte do momento feito, todas as vezes que eu subo ao tribunal, à tribuna para falar, eu tremo. E ele já tinha séculos de experiência como advogado. E era uma coisa que me tocou, porque efetivamente acontece conosco, advogados criminais, subir à tribuna para fazer a defesa de uma pessoa que vive a agrura do processo penal, constitui sempre um momento de grande tensão e de grande expectativa, de modo que o velho advogado se referia a isso, e é um sentimento que a idade e a experiência não fazem cessar. Eu iniciaria com o Thiago Luiz e Silva, consiga no nosso teste Luiz e Silva, nosso querido diretor, chegou, sua presença é para nós muito alegre. Eu concedo a palavra ao Dr. Thiago Luiz e Silva, dentro do homenageado, para a manifestação. Excelentíssimo senhor presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, em nome de quem saúdo toda a mesa e todos os presentes. Meu avô dizia que uma vida longa dá para tudo. De fato, ele viveu intensamente, sempre próximo ao olho do furacão de acontecimentos políticos e jurídicos nacionais. Daí reside a primeira dificuldade em falar sobre ele. Como meu primo Ranieri Mazzi bem falou na OAB há 2 semanas atrás, a vida dele era muito rica de acontecimentos, são muitas lembranças, e essa é a grande dificuldade, a primeira grande dificuldade em falar sobre ele. E a segunda dificuldade, para mim, é também a lembrança de alguém tão importante, e já aflorando a emoção, que essa emoção acaba atrapalhando o raciocínio, por isso também me vale aqui de algumas anotações, mas prometo ser breve, já anunciando por ouvir as palavras dos doutores René Dotti e Jair Leonardo, que certamente falarão muito melhor do que eu, e por isso essa preferência em falar primeiro, para não tornar essa minha atividade ainda mais difícil. E gostaria de falar sobre um outro olhar, sobre um olhar familiar, sobre a visão dele enquanto neto. Como neto, eu sou o 7º já, são 11 netos, eu sou o 7º, e uma das primeiras lembranças é dele como pescador, dele em Macaé, nas areias, quando ele vinha com a sua cesta, trabalho de pescar, ele ensinava os netos a lançar no meio da arrebentação a linha, esperando por um papa-terra desavisado que ele passasse para fisgá-lo, e sempre brincando com os netos, conversando com todo mundo. E essa é uma das grandes características do meu avô. É uma pessoa muito simples no seu dia a dia, absolutamente simples, o que não lhe tirava, evidentemente, toda a riqueza do seu conhecimento, mas no seu dia a dia era uma pessoa muito simples, conversava com qualquer um, estava sempre à disposição de quem o procurasse para tirar qualquer dúvida. Era, de fato, uma pessoa extraordinária. E a segunda lembrança que eu guardo muito no âmbito familiar são os almoços que nós tínhamos
sempre recheados pelas suas histórias, sempre recheado pelas suas análises quanto aos fatos daquele momento, análises sempre críticas, e que fizeram com que cada um que participou daquilo carregasse isso consigo. Né? Eu tenho diversos primos, vários não são da área jurídica, e sempre quando confrontados com uma questão criminal, surpreende, porque sabem contra-argumentar, sabem ver o outro lado da questão, e isso, com certeza, veio desse almoço, dessas conversas. Mas, controlando a emoção, foi graças à advocacia, obrigado, foi graças à advocacia que eu pude conhecer o meu avô como advogado, como profissional. Né? Foi pela advocacia que eu tive contato no seu dia a dia e pude ver ele trabalhando, né? Na busca daquilo que ele chamava de ponto nodal de cada causa, né? Onde ele ia estudando os autos a fundo e conhecia a prova como ninguém e destrinchava esse nó do processo e sabia nas petições, né? Uma clareza ímpar, sabendo convencer o juiz por argumentos claros, lógicos, sem jamais, evidentemente, esquecer o argumento emocional, o lado humano da questão, mas sempre com uma clareza linear que era difícil não se fazer convencer pelos seus argumentos. Quase sempre todos se convenciam, com razão, né, pela sua linha de argumentação. E a advocacia trouxe algumas experiências, junto ao meu avô, que eu gostaria de lembrar aqui no IAB. Uma muito marcante foi no ano de 2000, ele foi convidado a voltar ao júri, num caso muito rumoroso, nacionalmente, internacionalmente, que era a defesa do José Rainha Júnior, então líder do movimento dos trabalhadores sem terra do Brasil. Esse convite veio, inclusive, de José Saramago, junto aos advogados que defendiam José Rainha Júnior, Luiz Eduardo Greenhalgh e Atom Bonfilho, e José Rainha já havia sido condenado no primeiro julgamento, em Pedro Canário, no Espírito Santo, pela morte que lhe atribuíam, pelo assassinato que lhe atribuíam, de um fazendeiro e de um policial. E o processo havia sido desaforado para a Vitória, no Espírito Santo. E ele me convidou para acompanhá-lo. Não que ele precisasse de companhia, ele sempre foi até o fim da vida totalmente independente, morava sozinho até o final dos seus dias. Mas ele queria ali alguém mais próximo, acredito eu também, compartilhar aquela experiência com um neto recém-formado. E aqueles dias foram muito ricos para mim. Primeiro, vê-lo em estado de júri, né? Quando chegamos de Vitória. Nessa posição, Trent Smile, que é na TV em defesa do desconhecido, não parente. Mas, quando chegamos em Vitória, em estado de júri ainda, e pude ver o cuidado com o estudo do processo integral, a interpretação da lista dos jurados para saber quais deveríamos recusar em razão das suas profissões, ou de onde moravam, enfim, aquela interpretação que é muito difícil, né? E a sabedoria dele em tentar buscar, embora não fosse uma questão tão objetiva, mas em tentar buscar elementos para saber quais jurados recusaram ou não como sorteio, a luta que foi a entrega de memoriais aos jurados, uma prática que ele inovou, mas que o juiz de Vitória teimou em impedir. Então tivemos que ir ao juiz e ele teve que convencer o juiz, após tantos anos, se utilizando aquele expediente absolutamente legítimo e legal, convencer o juiz de que era possível, sim, e era legítimo, enfim, que ele não poderia impedir a distribuição de memoriais aos jurados. E o juiz, evidentemente, se deu por convencido e foram distribuídos. E depois, nos julgamentos, teve outra questão que foi muito impactante, que era a capacidade desse trabalho, né? Ele como incansável trabalhando. O julgamento durou 3 dias. Começava de manhã e terminava no meio da noite. Íamos para o hotel, jantávamos, nos despedíamos e subíamos para o quarto. Eu tinha 20 e poucos anos, ele tinha 88. Eu confesso que estava morto de cansaço. E ele, jovial, cheio de vigor, falava: Tiago, pega o processo, vamos ver a página tal, o processo tal, vamos estudar isso aqui, pega o livro tal. E entrávamos madrugada, estudando o processo, nos preparando, na verdade ele se preparando, apenas fui acompanhá-lo, ele se preparando para o dia seguinte. E no julgamento, a defesa foi dividida em 3 partes.
a um advogado coube a defesa de que o réu não estava na localidade, né? Realmente não estava, era uma condenação anterior política, mas ao primeiro advogado coube afastar, demonstrar a fragilidade da prova quanto à presença do réu em Pedro Canário. Ao segundo advogado coube trazer a prova de que ele estava em outro estado da federação. E ao Evandro, meu avô, coube fazer o fecho disso. E ele, de forma precisa, trouxe para o processo comparações históricas, né? A necessidade, primeiro mostrou que não é crime se levantar sobre uma injustiça social, né? Que não é crime alguém levantar uma bandeira em busca daquilo que acha certo. Mas o mais importante, que o movimento não estava em julgamento, apesar de tudo. O MST não estava em julgamento e que era preciso julgar o homem. E para isso ele enriqueceu o julgamento, lembrando de exemplos históricos, de lutas sociais, e trazendo também livros dos autores necessários, inclusive para demonstrar a dificuldade que era o reconhecimento, e lembrou daquele que foi o maior advogado que ele viu atuar, Evaristo Moraes, o velho Evaristo, citando o livro dele e trazendo tudo isso aos jurados. E o resultado foi o José agora absolvido por 4-3. E a advocacia também me trouxe a última conversa que tive com o meu avô. Desculpa. Devo também essa conversa à advocacia. Eu ainda jovem advogado, estava às voltas com um caso difícil, a meu ver, que envolvia a acusação de um médico de molestar a própria filha sexualmente. Essa filha tinha cerca de 2 anos de idade, uma acusação bárbara, mas inverossímil, absolutamente inverossímil. Mas era uma denúncia formada pelo Ministério Público. E aflito, fui conversar com ele. E ele, sabiamente, foi conversando comigo e perguntando qual era a minha ideia, e eu falando, não existia ainda essa defesa, essa resposta, a denúncia que hoje existe, e a minha ideia é fazer um memorial ao juiz, demonstrando a fragilidade daquilo, diante de uma acusação tão grave, e que se inseria num contexto de briga familiar. E ele, na conversa, foi dando dicas, mas sutis, sem deixar transparecer que ele estava querendo ensinar, mas já ensinando, e trazendo livros de novo, de Evaristo Moraes, sobre a fragilidade do testemunho infantil. Eu fui dando dicas, trazendo, e eu, na verdade, estava indo já um pouco sem crer muito que a denúncia pudesse não ser recebida. E fui para chamá-lo: você aceita entrar na causa, se a denúncia foi recebida? Ele perguntou: não, do que a gente conversou, essa denúncia é um absurdo, faça o seu memorial, faça o seu trabalho, não vai ser recebido. Mas sim, bom, mas se for, você aceita? Ele falou: o juiz é bom? Eu disse: sim, é bom. Então não se preocupe, não vai ser aceito. Mas se foi o Enzo, eventualmente se for aceito o Enzo. Poucos dias depois veio o acidente fatal. Mas ele, como grande advogado, anteviu. E a denúncia foi rejeitada, de fato. Então é muito difícil falar de alguém que tanto representou para todos os advogados, mas para a família muito, né? E é muito grande a falta que ele faz. Mas eu ia finalizar dizendo que fui reler o discurso dele quando o recebimento pelo IAB da medalha Teixeira de Freitas, em 11 de agosto de 93, e ele sublinhou a felicidade dele de ter participado da festa dos 100 anos do IAB, ainda em 1943, e de receber essa medalha justamente dos 150 anos do IAB. Como ele estava feliz com aquele simbolismo e de ter participado longamente da vida do IAB. Então, tenho certeza que ele estaria, junto à família, muito feliz com essa bela homenagem em celebração, em memória aos 100 anos do seu nascimento. Muito obrigado.
aqui, Tiago. Muito bom. Dispenso apresentações dos dois próximos oradores, mas eu preciso referir que René Ayaldotti é certamente um dos grandes líderes da advocacia criminal, professor da Universidade Federal do Paraná, na matéria de direito penal, participante de todas as recentes reformas das leis penais em nosso país, atualmente integra a Comissão do Senado para a reforma do Código Penal, instituída pela presidência Sarney. Sucedeu meu pai na presidência da Associação Internacional de Direito Penal, é hoje o presidente honorário dessa associação no Brasil, que é um homem que tem, nos últimos 50 anos, recentemente completou 50 anos de advocacia em seu notável escritório de advocacia no Curitiba. Tem sido um advogado de primeira linha e combatente das boas causas. Noto que é com muito prazer que passo a palavra, concedo a palavra ao nosso parceiro, membro do Instituto, membro da Comissão de Direito Penal do Instituto, o professor René Ayaldotti. Senhor presidente, na sua pessoa, saúdo os demais membros da mesa, os membros do Instituto e demais presentes. Evandro Cavalcante Lins e Silva foi um ser humano de múltiplas camadas. Comemorando o centenário de seu nascimento nesta casa de Montezuma, conduzida pelo talento, dedicação e dinamismo de Fernando Fragoso, abre-se um inventário de lembranças que deixou em sua vida terrena. Relacionam-se alguns títulos que recebeu, atuações da vida pública nacional, a presença marcante nos tribunais civis e militares, a contribuição prestada a esses institutos de advogados brasileiros, a sua liderança no Conselho Nacional e nas conferências respectivas, a sua fecunda produção intelectual na imprensa, nas salas de aula, nos auditórios acadêmicos e profissionais do direito e da justiça. E, por último, na Academia Brasileira de Letras. A relação do imenso acervo de bens morais e espirituais no itinerário de sua existência física não pode ser represada num discurso com algumas palavras. A sua vida longa, a sua obra fecunda merecem um livro denso e multifacetado, assim como ocorre com um processo de muitos volumes para partilha em favor dos seus inumeráveis herdeiros. Ele foi sempre um notável advogado, que passou pelas experiências do Ministério Público como Procurador-Geral da República, Ministro das Relações Exteriores, chefe da Casa Civil do governo João Goulart, Ministro do Supremo Tribunal Federal, além de mestre do direito e escritor. Presença de familiares, amigos e admiradores. Saúdo todos os familiares, amigos ou simples admiradores de Evandro Lins e Silva, nas pessoas de seus filhos, Ana Teresa, Carlos Eduardo, Patrícia e Cristiano, e de demais descendentes na pessoa de Décio Lins e Silva e Tiago. Mas há, nesse momento, uma falta da infinidade de seus amigos, uma falta sensível do antigo grande companheiro. Refiro-me a Clemente Hungria, que, tendo sofrido um acidente, não pôde comparecer fisicamente à sessão de hoje, mas pela sua esposa, a senhora Evania Hungria, que aqui está. Clemente dirigiu uma pequena, porém sensível mensagem. Está aqui conosco em afetuoso recado, que muito me sensibiliza. Ele transcreve um trecho do discurso que o seu pai, ministro Nelson Hungria, fez na solenidade de posse do nosso homenageado como Procurador-Geral da República. São essas as palavras de Nelson Hungria, o príncipe dos penalistas brasileiros. Evandro, você é da raça daqueles
que, seja qual for o setor em que se achem, estão sempre entre os primeiros. A sua projeção pessoal resulta de impecável dignidade moral, vigilante fidelidade ao dever, irrepreensível responsabilidade intelectual. Você é uma dessas personalidades que, pela firmeza de caráter, nobreza de atitudes e facúndia do espírito, se afirmam e vencem na espontânea realização de si mesmas, sem a estratégia das falsas posições, sem a tática de emboscadas, sem o recurso de acotovelamento e sem o artifício dos golpes de surpresa. O Jubileu Profissional de Ouro. Na homenagem que lhe prestaram entidades representativas da advocacia, das letras jurídicas, do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, pelo Jubileu Profissional de Ouro em 1982, o notável criminalista de saudosa memória, Antônio Evaristo de Moraes Filho, que representou a classe dos advogados, proclamou-o como, aspas, orador com extraordinária força de persuasão, e acentuou que, Evandro, fala ao cérebro dos jurados, mas não esquece de lhes tocar o coração. E isto sem derramar-se em piegas caricatas. Como seu adversário, fui vítima desse fascínio que ele exerce sobre a alma do júri. No famoso julgamento de Cabo Frio, produziu defesa modelar, e não tenho dúvida em dizer que pelo menos um dos 4 votos decisivos que conquistou foi fruto da comovente peroração da tréplica, quando, num belo e mavioso canto do cisne, apresentou suas despedidas da tribuna do júri. O Prêmio Rui Barbosa. Ao receber da Ordem dos Advogados do Brasil o Prêmio Rui Barbosa, maior laura concedida pela instituição por seus relevantes serviços prestados à causa da justiça, do direito e à classe de advogados, ele inicia uma viagem em busca de um tempo perdido, tempo que não se perdeu. Ficou retido em sua memória quando ele, Evandro, disse, parodiando Miguel Torga, quando recebeu o Prêmio Luiz de Camões, também posso dizer-vos, uma vida longa dá para tudo, para nascer, por sucesso imprevisto nos longes do Piauí, na ilha de Santa Isabel, no delta do rio Parnaíba, em casa tosca, bem modesta, que consegui identificar 57 anos depois, quando, no ministro do Supremo Tribunal Federal, uma incursão compulsiva, carregada de emoção e ansiedade, para conhecer a terra em que vinha o mundo. Tardei muito a realizar essa viagem, mas pagou a pena fazê-la. Lembrei-me de um vago sentimento de culpa e fui logo seduzido pelos encantos da cidade, e a ela me senti, de súbito, integrado como quem volta aos penates. E prestando um depoimento pessoal acerca de sua longa jornada dentro da relevante e desafiadora profissão, ele nos disse, nesses 60 anos, como advogado, não fiz outra coisa senão repetir a sina de Sísifo, empurrando a pedra da lenda para levá-la ao topo da montanha, e quando lá chegava, descia outra vez para empurrá-la de novo. Tem sido um esforço incessante durante toda a vida. Eu recebi dele, em 1991, a plaquete que publicou aquela oração, com uma amável dedicatória ao querido amigo René, ainda comovido com a sua presença às festas da Medalha Rui Barbosa, com um abraço afetuoso do Evandro, 10 de 12 de 91. No discurso, ele não esqueceu a Guedeaia, ao contar, aspas, seguia à risca os conselhos da oração aos moços, tendo a lei e a liberdade como as tábuas de vocação do advogado. As palavras de Rui Barbosa eu as tinha num quadro,
no meu escritório, não se subtrair à defesa das causas impopulares, nem a das perigosas quando justas, não antepor os poderosos desvalidos, nem recusar patrocínio a esses contra aqueles, onde for apurável, um grão que seja, do verdadeiro direito, não regatear o atribulado o consolo do amparo judicial, não proceder às consultas senão com a imparcialidade do juiz das sentenças, não fazer da banca nem da ciência mercatura, não fazer da banca balcão nem da ciência mercatura, não ser baixo com os grandes nem arrogante com os miseráveis. Criminalista do século XX. Em 2001, o professor Sérgio Salomão Chicaira organizou uma coletânea de artigos assinados por 25 notáveis penalistas de várias partes do nosso país, para a qual deu o título Estudos Criminais, em homenagem a Evandro Lins e Silva, o criminalista do século. O livro transcreve o discurso proferido na cerimônia da Ordem de Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, na comemoração do 80º aniversário, e do qual eu extraio a seguinte passagem. Chego ao fim e vos digo: conheci as grandes debilidades dos homens, ocupei elevados cargos da hierarquia da vida pública, como na canção, já fui rei, já fui cantor, já fui guerreiro, amei, sofri, e hoje me sinto na carreira com o mesmo fervor do começo. Deus me concedeu a graça de manter a força do trabalho e a resistência à fadiga, e me conservou capaz de exprimir com ardor as minhas indignações cívicas e com audácia as minhas cóleras profissionais. Assim como disse Jacques Gisborny, se tudo mudasse de repente, provaríamos a invencível nostalgia de um passado que, malgrado as fraquezas, os anacronismos, as decepções sofridas, foi rico de alegrias as mais profundas. No túmulo de Villemontant e Simone Signoret, do Père Lachaise, em Paris, está lá a frase: o tempo passa, de souvenir reste. O tempo passa, as lembranças ficam. O título, O Criminalista do Século XX, foi aprovado pela unanimidade de toda a classe de advogados, algum tempo antes, em 1991, ao emitir o voto favorável à concessão do Prêmio Medalha Rui Barbosa, a maior laura otorgada pela Ordem de Advogados do Brasil, o conselheiro federal Antônio Labor Areia Bulhões lembrou que Evandro mereceu de Heleno Claudio Fragoso o tratamento de o maior advogado criminal do nosso tempo. Na tribuna de defesa, um grande número de causas em defesa dos réus foi patrocinado perante juízes monocráticos e coletivos. Com graça e simpatia, como era comum nele, Evandro conta que foi iniciado no júri, fato ocorrido em 1931, por um notável rábula chamado Costa Pinto, que advogava com base de 3 livros: o Código Penal, o Código de Processo Penal e as Espumas Flutuantes de Castro Alves. Certamente os processos de maior repercussão midiática foram os que envolveram os réus Raul Fernando do Amaral Strick, o Doca Strick, e José Rainha Júnior, na defesa das causas impopulares. Certamente Evandro conhecia, e muito bem, a consulta feita pelo famoso tribuno do júri aqui do Rio de Janeiro, Evaristo de Moraes, em correspondência enviada para Rui Barbosa, manifestando dúvida em aceitar a defesa de um réu acusado de homicídio, porque pertencia a um partido político contrário ao seu, embora houvesse base para a absolvição em face da legítima defesa. Evaristo tinha receio que a aceitação da causa poderia desgastar o seu prestígio perante seus correligionários. Daí a indagação feita ao grande advogado, o estadista, o senador, jornalista e extraordinária figura humana. Mas da longa carta que Rui Barbosa encaminhou a Evaristo,
eu extraí o seguinte trecho. Ora, quando quer e como quer que se cometa um atentado, a ordem legal se manifesta necessariamente por duas exigências: a acusação e a defesa, das quais a segunda, por mais execrando que seja o delito, não é menos especial a satisfação da moralidade pública do que a primeira. A defesa não quer o panegírico da culpa ou do culpado. A função da defesa consiste em ser, ao lado do acusado, inocente ou criminoso, a voz de seus direitos legais. Prossegue Rui. Se a enormidade da infração reveste caracteres tais que o sentimento geral recue horrorizado, ou se levante contra ela em violenta revolta, nem por isso essa voz deve emudecer. Voz do direito no meio da paixão pública, tão suscetível de se demasiar, às vezes, pela própria exaltação de sua nobreza, tem a missão sagrada, nesses casos, de não consentir que a indignação degenere em ferocidade e a expiação jurídica em extermínio cruel. Ao aceitar o patrocínio da causa de Dock Street, que em 30 de novembro de 76, em Búzios, matou Ângela Maria Fernandes Diniz, o acusado de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ele não se intimidou, em face da grande repercussão na imprensa e na sociedade brasileira, principalmente pelos movimentos feministas que execravam o réu como um representante do machismo cruel. O julgamento de 1979 repercutiu na Argentina, no Uruguai, na França, nos Estados Unidos e até mesmo em países africanos. A decisão do júri, favorecendo a defesa, Dock Street foi condenado a 2 anos de detenção por homicídio culposo e com benefício do sursi. Os detalhes desse processo e outros textos de interesse estão no livro de depoimento. A defesa tem a palavra, o caso Dock Street e algumas lembranças. A obra foi dedicada à sua companheira de 40 anos, Musa. José Rainha Júnior fora condenado em primeiro julgamento à pena de 26 anos e 6 meses de reclusão, por coautoria do homicídio. No segundo júri, agora com Evandro Lins e Silva, ao lado de Luiz Eduardo Greenwald e Atom Filho, o líder sem terra foi absolvido por 4 votos a 3. As performances do advogado, de 88 anos, foi tão brilhante que, após o resultado, recebeu pedidos de autógrafo até mesmo pelos advogados da acusação. A defesa dos acusados políticos. O currículo de Evandro Lins e Silva registra a defesa de mais de 200 perseguidos políticos. Ele atravessou incólume em suas convicções e em seus ideais, atravessando o rubicão da doutrina fascista da ditadura Vargas, como defensor dos acusados no famigerado Tribunal de Segurança Nacional, e da intolerância do regime militar, como magistrado no Supremo Tribunal Federal. A sua linha de atuação na mais alta judicatura do país se caracterizou pela dimensão humana dos julgados criminais e pela extraordinária coragem cívica nos processos por, aspas, crimes de opinião e de manifestação do pensamento. Evandro Lins e Silva, Vitor Nunes Leal e Hermes Lima aplicaram os princípios e dispositivos constitucionais e legais em memoráveis habeas corpus em favor de perseguidos políticos injustamente detidos ou ameaçados de prisão. O toque humano de muitos votos proferidos na mais alta corte judiciária pode ser identificado por um dos precedentes, no qual o ministro Lins e Silva declarou a falta de justa causa em ação penal instaurada em face do crime de lesão corporal leve, praticado pelo réu contra a sua amante. A emenda tem a seguinte redação: habeas corpus, falta de justa causa, incidente doméstico sem maiores consequências.
denúncia por excesso culposo da legítima defesa da posse civil, ordem concedida. E digo eu então, eis aí, no ano de 1965, um paradigma da infração penal de menor potencial ofensivo que seria consagrado pela Constituição de 1988, deferindo a competência aos juizados especiais criminais com as alternativas processuais da conciliação e da transação. A atividade intimorada na mais alta corte judiciária do país, honrando o compromisso solene na posse de cumprir a Constituição e a lei, concedendo o remédio heróico aos dissidentes do regime ou simples pensadores, trouxe como retaliação do regime militar a perda da tribuna e destemida e com grande qualidade pelos 3 notáveis magistrados. Mas a história, que não é um armazém de precedentes, em muito pouco tempo já julgou aquele episódio e condenou a indignidade do regime que usou as cabeças de hidra da chamada Revolução de Março para lhes retirar a cátedra do Supremo Tribunal Federal. Das várias partes do país se multiplicaram os convites para que o nosso homenageado comparecesse em cerimônias e eventos nos quais o perfil de vida, as lições da resistência civil e os ensinamentos do direito e a justiça fossem realçados não somente para os profissionais da advocacia, como também para idealistas universitários. Na tribuna de acusação, o criminalista de sensibilidade humana e tradição forense também patrocina a defesa do interesse dos ofendidos. O exemplo histórico foi dado por Enrico Ferri, um dos fundadores da Escola Positiva de Direito Penal, nos seus discursos de acusação ao lado das vítimas. Não foram muitos os casos de atuação de Evandro na tribuna da acusação. Um deles, de grande repercussão no Rio de Janeiro, foi o homicídio praticado em 1950 do amante que matou o marido enganado. O réu foi condenado a pena de 12 anos de reclusão. Um outro processo, no qual Evandro funcionou como assistente do Ministério Público, foi o da Real Gassueli. E o processo ganhou notável repercussão. O que ganhou notável repercussão foi o homicídio do repórter policial Nestor Moreira. Serrano Neves, também na bancada de acusação, disse: na madrugada de 11 de maio de 1954, a cidade amanheceu coberta de crepe e de vergonha. E Evandro completou: um crime que estarreceu a nação. Porém, o processo que teve extraordinária cobertura dos meios de comunicação e a maior repercussão em todo o país foi o do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Evandro representou as duas entidades que assinaram a petição da ação penal popular, ajuizada na Câmara dos Deputados, e representando a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Brasileira de Imprensa, que eram as únicas entidades que nos anos 60 lutavam contra o regime militar em face da impossibilidade de ação das demais agremiações e grupos civis. A acusação oral foi feita perante o Senado Federal, e quando a imprensa perguntava, mas como? Ele, que sempre estava na tribuna de defesa, por que agora a acusação? A resposta vinha firme e rápida: neste caso, eu também sou advogado de defesa, eu estou defendendo a sociedade. Doutor em humanidade, num artigo muito apropriado à sua formação intelectual e desempenho humano para analisar as questões jurídicas, Fábio Conder Comparato observou que o criminalista do século XX não era, aspas, um apaixonado pelas formas puras ou princípios abstratos. Não lhe interessa a mera contemplação das ideias ou a fria análise de conceitos. E prossegue o ex-secretário jurídico do ministro do Supremo Tribunal Federal: para Evandro, não são os conceitos nem as teorias que constituem a matéria nobre de reflexão e análise no campo do direito, mas sim os fatos concretos da vida, trazidos ainda quentes para a cena forense.
Ele segue nisto o autêntico método da jurisprudência romana. Não é o direito que decorda as definições e preceitos teóricos, mas justamente o contrário. Como advogado perfeito, ele foi considerado por Raimundo Faur, e disse num discurso na Academia Brasileira de Letras: entre os nomes dos advogados que o país guardou está Evandro Lins de Silva. Coube-lhe, seguindo a tradição dos seus admirados mestres e amigos, trazer ao mundo da oratória suas inovações, duas inovações que se incorporaram à cultura do advogado: a persuasão pela prova, antecipando o Perelman, não mais pela emoção. Em segundo lugar, no seu estilo oratório, em escrito, baniu-se a grande eloquência ainda defendida em causa própria por Cícero. E prossegue o eminente membro da Academia de Letras: nas suas notáveis defesas, lidas ou ouvidas, a exposição dos fatos se continha na brevidade, clareza e plausibilidade. A ascendência da prova, na sua exposição, não retirou o encanto, nem a veemência, nem a indignação que se legitimam ao custo da exposição. Evandro foi, sua testemunha muito viva disso, ao tempo das reformas do Código Penal, Processo Penal, um colaborador permanente dos grupos de trabalho do Ministério da Justiça. Do ministro Fernando Lira, recebeu, em 1985, a delegação para compor um grupo de trabalho para redigir um anteprojeto de reforma que ele chamava de lixo autoritário, como se referia à legislação de segurança nacional e de imprensa. Paciente e dedicado. Essa era, entre outras, as virtudes do nosso ministro. Paciente e dedicado, disciplinado e entusiasmado. O nosso homenageado coordenou os trabalhos da comissão, integrada por Nilo Batista, Antônio Evaristo de Moraes Filho e eu. Divergindo completamente dos modelos legais anteriores, o desenho de Lete atendeu aos princípios essenciais de um Estado democrático de direito e declarou como bens jurídicos de tutela, aspas, num projeto de lei de defesa do Estado democrático. Não se usava mais a expressão segurança nacional. Aspas, os valores da nação e da humanidade, a soberania e integridade territorial do Estado, a forma do governo representativo, as liberdades políticas da cidadania e o acesso e direito à prestação jurisdicional. E outra valiosa contribuição foi a coordenação dos trabalhos de anteprojeto de lei de imprensa, um grupo constituído pela Ordem dos Advogados, do qual fui relator, e que participaram também João Luiz Faria Neto, Luiz Francisco da Silva Carvalho Filho, Leônidas Chaus e Manuel São Afonso Ferreira. E também, eu lembro, nas comissões para a reforma da parte especial do Código Penal, estava sempre presente o ministro Evandro Lins de Silva, com seu entusiasmo e sua enorme capacidade de esperança e realização. Ele foi, durante algum tempo, presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Mas, apesar de presidente de um órgão consultivo do governo, se manteve coerente com suas convicções. E sobre as prisões, ele, presidente do Conselho de Política Criminal e Penitenciária, disse, sobre o estado das prisões do Brasil, ele disse, esses ergástulos infames, essas jaulas reprodutoras de delinquentes, se a experiência mostrou que elas não realizam ninguém, não ressocializam ninguém, ao contrário, corrompem, aviltam, degradam, embrutecem, por que mantê-las? Será que a inteligência humana não encontrará as medidas alternativas que as substituam? Sobre a pena de morte. Ele participou de um ciclo de conferências em homenagem a Sobral Pinto, em Curitiba, no ano de 91. E disse assim, contra um projeto de lei de Amaral Neto, que estava, inclusive, uma PEC número 1 de 98. Se alguém a defende, as suas razões são puramente instintivas e não racionais. Em geral, esses defensores obedecem a interesses políticos, procurando criar e desenvolver no público uma sensação de insegurança, uma atmosfera de pânico
explorado o aumento da criminalidade violenta e organizada e exibindo suas formas espetaculares para sensibilizar a opinião pública. Tal resistência supunha vigorosamente, portanto, aquela técnica, apresentada pelo deputado já referido, e propunha um plebiscito para consultar o país sobre a necessidade ou não de se instituir a pena de morte. E Evandro, rebatendo aquela iniciativa, afirmou naquele mesmo evento: o plebiscito é a impostura, é o passa-moleque, é o golpe baixo para posterior rendimento eleitoreiro, mediante a exploração dos instintos mais baixos do inconsciente coletivo. Na Academia de Letras, como disse Raimundo Faoro, Evandro foi eleito pelas suas qualidades literárias, morais e de guarda dos direitos humanos. E em 18 de julho de 2002, seus confrades prestaram-lhe comovente homenagem pelos 90 anos. Os depoimentos de Alberto Venâncio, Afonso Arinos Filho, Raimundo Faoro e Fábio Conde Comparato destacaram a sua história de vida, as qualidades morais e intelectuais, o seu prestígio como tribuno forense em especial, salientaram as suas virtudes de escritor. Sobre a velhice, que ele sempre ironicamente se referia, penso que uma das maiores provas de sua vitalidade no presente, sem o peso dos anos passados e as inquietações do futuro, ele nos deu, em 2002, há 10 anos, durante a realização da 18ª Conferência Nacional da OAB em Salvador. No aludido evento, ele foi prestigiadíssimo por milhares de participantes a cada momento em que aparecia, devagar, porém firme, nas salas de palestras e debates, em outros espaços. O vigor da presença física, o exército de cavalheiro, a refinada educação e a elegância pessoal criaram em meu espírito uma dúvida fundada. Se a bengala era realmente um instrumento de apoio ou mais um adereço de sua charmosa figura. Em um intervalo dos trabalhos estávamos eu e o presidente Rubens Aprobato Machado e outros colegas quando o ministro nos disse, e eu, portanto, sou testemunha ocular, nos disse que no começo do ano seguinte, 2003, deixaria os netos, portanto, para ter um personal training em computador. E o que disse que o computador passaria a ser a sua ferramenta diária de trabalho. No discurso de agradecimento à homenagem que lhe prestaram seus confrades da Casa de Machado de Assis, Evandro disse, com a verve de sempre: como é curial, nada posso dizer contra a velhice. Contra ela não uso qualquer forma de silício, e sim os bálsamos de espírito que a tornam leve, serena e previdente. Com ela, dizia Evandro, procuro manter um pacto de não beligerância. Não a apresso nem a ajudo. Para afastá-la, de modo ladino, às mesinhas de chás milagreiros, na esperança de lhes tolher ou reduzir a marcha. Fica a ilusão de que ela não desconfia da esperteza. Resta a sensação psicológica, talvez propositada, paradoxalmente, de que as infusões tornam a velhice menos amarga e sem achaques. E Fernando Pessoa não quis dizer que todo velho, como poeta, também é um fingidor, que finge tão completamente que chega a sentir a dor que deveras sente. Mas eu digo que a velhice não conheceu o criminalista do século XX. A decisão em manter a técnica e os mistérios do computador seria já mais um suficiente para demonstrar o seu amor pela vida e pelo trabalho. Mário Quintana, o imortal poeta e tradutor, disse que a velhice é quando um dia as moças começam a nos tratar com respeito e os rapazes sem respeito nenhum. Para Evandro, a definição seria verdadeira somente em parte,
porque as moças tratavam-no com respeito muito afetuoso, e os jovens o tinham como ídolo. Como ficou demonstrado ao escolherem o seu nome para o escritório modelo em Curitiba, foi instalado em 1990 pela Universidade Positiva, e pelas inúmeras manifestações de respeito, admiração e afeto que dedicaram os moços universitários de outras cidades do país a ouvirem as suas palestras. Num artigo que publiquei no começo dos anos 90, lembrei que eu disse que em seus jovens 92 anos, com muita finesse e contagiante alegria, como era sempre comum, Evandro definiu o que seja a velhice. Ele gostava de contar que George Bernard Shaw, o Prêmio Nobel de 1925, estava cruzando uma rua quando um dos meninos que ali jogavam bola disse aos demais: espera um pouco até passar o velhinho. Foi então que o imortal autor de Pigmalião descobriu que havia chegado na terceira idade. Navegar é preciso, viver não é preciso.